Queria convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Não é muito comum a gente usar o livro de Salmos para pregar, mas hoje nós vamos usar o livro de Salmos, o Salmo 37. Enquanto você abre aí, eu vou te explicar aonde nós vamos chegar, ou qual a proposta nessa meditação dessa noite. É muito importante a gente ter referências da nossa vida em todas as áreas que nós queremos dar certo. Imitar as pessoas é algo ridículo, mas você ter uma referência é algo inteligente. Eu não tenho que imitar alguém para eu dar certo igual aquela pessoa, mas eu preciso olhar para alguém que deu certo para eu aprender com ela a dar certo também naquela área. E hoje está muito um termo que se tornou um termo muito comum, é a mentoria. Ter um mentor, ter alguém que me aconselha, alguém que me dá coordenadas, que me ajuda a corrigir a trajetória, que me ajuda eu me ajustar para que eu consiga alcançar os objetivos que eu quero alcançar. A verdade é que toda mentoria, para que de fato ela dê certo, ela precisa ser baseada em princípios. E se você prestar atenção nos mentores que existem por aí, que dão certo, os que dão certo são aqueles que, consciente ou inconsciente, usam princípios bíblicos na sua mentoria. É o que faz dar certo. Então hoje existem mentores na área financeira, por exemplo, pessoas que no Brasil se tornaram ícones. Tiago Nigro da vida, né? Um cara que era um desconhecido há poucos anos atrás e hoje todo mundo quer ouvir. Quando você vai ouvir os coaches que estão aí influenciando pessoas de fato para uma vida melhor, você vai ver que essas pessoas, que esses coaches, eles também usam princípios bíblicos na sua mentoria. Então existe um mentor para a vida financeira, para o empreendedor, existe um mentor para a vida familiar. Então são os mentores. E eu vou usar esse texto para ser hoje um mentor para a sua vida pessoal, para você sair daqui aprendendo a viver melhor. Se você prestar atenção nessa palavra, você vai encontrar respostas para você sair daqui vivendo melhor, vivendo bem com você e, acima de tudo, bem com Deus. Então presta atenção nessa palavra. Salmo 37, do verso 1 ao verso 9. Se você achou, se você não trouxe a Bíblia, presta atenção na leitura. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Posso ouvir um glória a Deus dos crentes?
Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer essa noite, mais uma vez, a oportunidade de estar na tua casa e diante da tua palavra, porque nós cremos que através dela nós ouvimos a tua voz. Através dela nós recebemos não só conhecimento, mas direções, respostas. Através dela nós somos consolados, edificados e exortados, porque ela é profecia para a nossa vida. Abrimos, pois, o nosso coração para que através desse texto, desse salmo que acabamos de ler, possamos te ouvir com clareza e aprender com essa palavra a vivermos melhor nessa terra. Fala conosco, eu te peço isso, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, esse salmo, ele foi escrito por Davi. E ele escreve esse salmo, segundo a tradição, depois que ele passa por um período de deserto. E deserto é o melhor momento para a gente crescer como gente. São os desertos. É o melhor momento para a gente aprender com a vida, são os desertos. Momento que a gente se sente só, momento que às vezes a gente sente que perdemos o controle das nossas decisões, porque deserto é isso, né? Então, depois de um deserto, ele escreve o salmo, porque durante o deserto ele começa a observar que existiam pessoas que não temiam a Deus e que davam certo, e ele temia Deus e estava passando por crise. Com certeza muitas pessoas pensam nisso, né? Por que eu tenho um vizinho ímpio, um atribulado, e parece que a coisa para ele dá tudo certo e eu temo a Deus, para mim é tudo difícil? E Davi, ele entra no mesmo questionamento, mas depois que passa pela fase difícil, que ele escreve o salmo, ele encontra as respostas. Então ele já começa o salmo dizendo: não fique indignado por causa do ímpio que dá certo, porque é passageiro. O sucesso do ímpio é passageiro. Vai murchar igual taioba, é o termo que ele usa, vai murchar igual verdura, né? E ele então começa a dar conselhos, fazer uma mentoria, para que as pessoas, ao lerem o salmo, aprendessem a viver melhor, a ter uma vida mais plena, porque é isso que nós buscamos em Deus, uma vida plena. Não é uma vida sem problema, não é uma vida sem luta, porque isso não existe, mas é uma vida plena, uma vida que, independente das circunstâncias, eu estou firme em Deus, e ainda que as circunstâncias ao redor sejam contrárias a mim, isso não me afeta, isso não me abala. Então ele escreve o salmo cheio de conselhos simples, mas que na maioria das vezes nós cristãos erramos, mas se prestarmos atenção, a nossa vida será melhor. Então eu queria falar sobre isso nessa noite com você, sobre os conselhos para viver bem. Primeiro conselho. Quantos estão prontos? Quantos querem ouvir um conselho? Quantos querem viver melhor? Presta atenção então. Primeiro conselho: confia no Senhor e faz o bem. Primeiro conselho: confia no Senhor e faz o bem. Eu achei legal a frase, porque se ele para só na primeira expressão, confia no Senhor, já seria um excelente conselho, até mesmo porque é a coisa mais comum que tem em momentos de crise, as pessoas confiarem em recursos pessoais, confiarem em amigos, confiarem na tecnologia, confiarem na sua condição financeira, enfim. Então só a primeira frase já seria o suficiente: confia no Senhor para você viver bem. Mas ele não para aí, ele fala: confia no Senhor e faz o bem. E ele está dizendo isso justamente porque se a gente não confiar em Deus, nós somos tentados a parar de fazer o bem, porque parece que as pessoas não merecem.
Parece que as pessoas não reconhecem. Parece que fazer o bem não tem recompensa. A ideia que às vezes a gente tem é que a gente faz o bem e as pessoas que são mais beneficiadas são as mais ingratas. E a tendência, quando a gente começa a sofrer com a ingratidão das pessoas, com a falta de resposta das pessoas, é a gente também adoecer como elas, se fechar e parar de fazer o bem, como se não valesse mais a pena. Não vale mais a pena ajudar ninguém, você que se vira, você que se lasque, vida que segue, cada um na sua. E essa é a tendência que as frustrações acabam provocando em nós. Então, quando você vê pessoas que às vezes chegam na igreja e não querem se envolver com nada, por que essas pessoas não querem se envolver com nada? Porque elas já passaram por alguns outros lugares que elas amaram, que elas investiram, que elas participaram, mas que elas foram feridas, elas foram machucadas, elas se decepcionaram. Então às vezes elas mudam para uma outra igreja e falam: eu estou aqui, eu não quero me envolver com nada, eu só quero estar aqui, eu só quero vir para o culto, ouvir Deus, ir para casa, eu não quero mais me envolver, porque a resposta que ela está dando é que não vale a pena, não vale a pena eu me desgastar, não vale a pena eu me envolver, não vale a pena eu ajudar, porque a gente ajuda, a gente se dá, a gente se entrega, e as pessoas são más. Aí ele está dizendo aqui: confia no Senhor e faz o bem, porque eu não vou fazer o bem esperando do outro, eu vou fazer o bem porque eu confio em Deus. Porque eu confio em Deus, eu vou fazer o bem. Porque ainda que as pessoas sejam ingratas, ainda que as pessoas sejam egoístas, ainda que as pessoas sejam aproveitadoras, ainda que as pessoas sejam más, se eu faço confiando em Deus, valeu a pena eu ter feito. Porque poucas coisas dão mais valor à vida do ser humano do que fazer o bem. Para e pensa. Poucas coisas dão mais sentido à vida do que fazer o bem, do que ajudar alguém. Não é pela pessoa, não, é por você. Fazer o bem por você. Essa semana eu estava vendo uma reportagem a respeito do Michael Jordan. Segundo a reportagem, ele deu a maior contribuição em dinheiro da história para uma entidade filantrópica, alguma coisa assim, algo em torno de 47 milhões de dólares, uma coisa assim que ele deu. Aí você para e pensa, essas pessoas que receberam isso, que eu nem sei quem foi, possivelmente essas pessoas nem conhecem Michael Jordan, nem sabem quem ele foi, nem sabem quem ele é. Essas pessoas nem sequer vão ter a oportunidade de chegar para o Michael Jordan e de falar: obrigado, Michael Jordan, porque você nos deu esses milhões aí de contribuição. Eu estou falando de um nome que tem gente que nem sabe quem é, somente essa geração nova que não sabe quem é Michael Jordan. Às vezes usa o tênis do Michael Jordan e não sabe que é dele. Mas a grande questão que essas pessoas fazem isso, ela não tem a ver. E olha que eu não estou falando de alguém que teme a Deus, que eu nem sei se o Michael Jordan é um cristão ou não. Mas o prazer em fazer, o prazer em ajudar, a alegria em ajudar é maior do que a alegria de ser ajudado. Então, independente se as pessoas vão agradecer ou não vão agradecer, independente se as pessoas vão reconhecer ou não vão reconhecer, independente da resposta que qualquer pessoa possa dar ao bem que eu estou fazendo, o fazer o bem faz bem para mim, desde que eu faça o bem confiando em Deus. Confia em Deus e continua fazendo o bem. Continua fazendo o bem, continua sendo uma pessoa prestativa, continua sendo um vizinho gente boa, continua sendo uma pessoa ajudadora, continua sendo aquele que levanta para outra pessoa sentar, continua sendo aquele que ajuda a pessoa a atravessar a rua, continua a ser gente boa. Não fica preocupado se o ímpio vai zoar de você, se vão te chamar de idiota, de tolo, de qualquer coisa que seja. Confia no Senhor e continua fazendo o bem. Porque quem faz o bem vive bem. Porque faz bem fazer o bem. Faz bem para quem faz. Porque coisa terrível uma vida sem sentido, gente. Coisa terrível uma vida isolada, egoísta, imprestável.
Coisa terrível é uma vida onde você só depende dos outros e não faz nada por ninguém. A vida perde o sentido se for assim. Então tem muita gente, às vezes dentro da igreja, tem muita gente assim, que está aí mal-humorada, sem propósito de vida, triste. A vida perdeu o sentido, mas por que perdeu? Há quanto tempo que você não ajuda alguém de fora? Há quanto tempo que você não faz o bem para alguém? Sai de casa, vai lá para um asilo, passa o dia lá cuidando dos velhinhos. Sábado vai lá para o projeto, vai cuidar daquelas crianças, vai fazer lanche, ajudar, faz alguma coisa. Porque fazer o bem faz bem para você. Quem faz o bem vive melhor, gente. Sai dessa redoma egoísta, individualista, sai disso. Isso não é vida, não. Às vezes eu fico olhando para esses governantes, para essa cúpula aí que governa o Brasil hoje. Eu fico pensando, gente, será que todo o dinheiro que essa turma conseguiu, todo o poder que eles alcançaram, eu fico pensando, será que vale a pena? O cara ter todo o dinheiro que tem, ter todo o recurso que tem, não poder passear no shopping com o neto, com o filho, não poder pegar um avião para passear, porque a vida, eles se tornaram pessoas tão ruins, que não tem mais espaço da sociedade para eles. Alguns ainda conseguiam viajar e passear fora do país. Hoje nem fora do país eles têm mais sossego. Para onde eles vão tem alguém que conhece para chamar de ladrão, de bandido, de corrupto. Os caras não vivem mais. A vida se tornou então uma clausura. Isso deve ser horrível viver assim. Que coisa boa é viver, coisa boa é estender as mãos, coisa boa é saber que a minha vida abençoou alguém. É uma oração que geralmente a gente faz lá em casa todas as manhãs: Senhor, que o Senhor abençoe o nosso dia, para que possamos abençoar a vida de alguém, para que possamos abençoar a vida de alguém que vai passar por nós, que vai se encontrar com a gente. Eu não sei com quem eu vou me encontrar nesse dia, mas que eu tenha a oportunidade de ajudar, é uma oração que a gente faz todos os dias, porque fazer o bem confiando em Deus faz bem. Quem faz o bem vive melhor. Fala com a pessoa ao seu lado isso, fala: quem faz o bem vive melhor. Então o primeiro conselho de um mentor para quem quer viver bem é: confie em Deus e faça o bem. Coloque isso em prática. Sai daqui hoje, faz uma agenda essa semana, tira um dia dessa semana. Os escoteiros, né, tem esse lema, né, de ajudar, é o lema do escoteiro. Então seja um escoteiro de Cristo. Saia daqui e fala assim: não, essa semana eu vou tirar um dia para eu ajudar alguém. Eu vou para o hospital ajudar alguém, eu vou para algum... Faça o bem. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que ele dá para viver bem é: agrade ao Senhor. Então o texto diz, verso 4: deleita-te ou agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Quer viver bem? Quantos aqui querem viver bem? Vou perguntar de novo: quantos aqui querem viver bem? Agrade a Deus. Agrade a Deus. Ninguém nessa terra conseguiu agradar todo mundo, nem Jesus. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. O homem perfeito, o líder perfeito, o pastor perfeito, teve um Judas na equipe. Chegava no lugar, curava os enfermos, multiplicava os pães, saciava a fome do povo, mas sempre tinha alguém perseguindo e criticando. Então nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas Jesus viveu bem. Por quê? Porque a intenção de Jesus nunca foi agradar ninguém, sempre foi agradar ao Pai. Porque quando eu quero agradar a Deus, eu vou com certeza agradar quem também quer agradar a Deus. Agora, se a minha preocupação é agradar o ser humano, que na maioria das vezes são insaciáveis, nunca são satisfeitos, são insatisfeitos, eu não vou conseguir agradar, porque não dá para agradar todo mundo, e no final também não vou agradar a Deus.
E se tem uma vida, gente, vazia, se tem uma vida assim frustrante, é uma vida de alguém que faz às vezes até o que gosta, mas ele tem a sensação de que Deus o reprova. Para um cristão, essa é a pior resposta que a gente pode ter no final de um dia, é a sensação de que eu não agradei a Deus daquilo que eu fiz. Eu ganhei dinheiro, mas não agradei a Deus. O dinheiro não tem nem o valor que poderia ter. Eu consegui conquistar algo, mas eu não agradei a Deus. Então aquilo que eu conquistei perdeu até o valor, porque eu não agradei a Deus. Pessoas me aplaudiram, mas eu não agradei a Deus. Então o aplauso perdeu o sentido. Então o que me faz viver bem não é o quão capaz eu sou de agradar você. O que me faz viver bem é a minha dedicação e o interesse, o meu desejo de agradar a Deus. Porque se eu agrado a Deus, eu estou bem. Mas se eu não agrado a Deus, nada que eu fizer é suficiente. Então agrade a Deus. Coloca isso como um propósito de vida. De acordar pela manhã e ter isso como um propósito de vida. O que eu vou fazer hoje é para agradar a Deus. Eu vou para o meu trabalho, independente do que eu ganho ou não ganho, independente do patrão que eu tenho, eu vou agradar a Deus, vou fazer o melhor para Deus. E tudo que eu fizer, seja em casa, seja na rua, seja entre amigos, seja na igreja, fazer para agradar a Deus. A frustração de muitas pessoas, às vezes, quando se trata de igreja, a gente está falando sobre os desigrejados esses dias. Por que tem tanta gente frustrada com a igreja? A maioria das pessoas que estão frustradas com a igreja são pessoas que um dia serviram a igreja, mas nunca tiveram como propósito agradar a Deus. O propósito era sempre agradar alguém, agradar o pastor, agradar um líder, esperar o reconhecimento dessa pessoa. E quando isso não vinha, a frustração chegava. Então são os desigrejados, não quero mais saber de igreja. Agora as pessoas que têm como propósito agradar a Deus, o resto é resto. Se as pessoas se agradarem também, poxa, que bom, glória a Deus, coisa boa é você ter pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo propósito, da mesma motivação. Isso é tão bom quando a gente está fazendo algo para Deus e tem alguém do lado ajudando. Isso é tão bom, como é bom ser equipe. Quando a gente olha para a própria vida de Davi, que escreveu o Salmo, que conseguiu formar uma equipe que andou do lado dele, mas também ele passou por traições dentro de casa. Então é bom a gente ter pessoas ao lado. Agora o mais importante, nem é isso. O mais importante é o quanto aquilo que eu estou fazendo, que é o estilo de vida que eu decidi viver, está agradando Deus, que eu decidi entregar a minha vida para Ele. Talvez esse seja o grande diferencial de pessoas que de fato vivem bem, para as pessoas que não vivem bem. As pessoas que vivem bem consigo mesmo, são as pessoas que decidiram agradar a Deus. Meu negócio é agradar a Deus, porque eu sei que se eu agradar a Deus, Ele satisfará os desejos do meu coração, e a minha vida vai valer a pena. Se pessoas reconhecerem, glória a Deus. Se pessoas não reconhecerem, glória a Deus da mesma forma. Se pessoas me ajudarem, glória a Deus, isso é importante. Se pessoas não me ajudarem, glória a Deus da mesma forma, porque o propósito de agradar a Deus se cumpriu. Agrade a Deus. Fala com a pessoa ao seu lado, independente de qualquer pessoa, fala para ela, independente de qualquer coisa, agrade a Deus. Quer viver bem? Quantos aqui querem viver bem? Então agrade a Deus. Do seu amanhecer ao seu deitar, agrade a Deus. Agrade a Deus sendo grato, agrade a Deus sendo fiel, agrade a Deus sendo honesto, agrade a Deus sendo íntegro, agrade a Deus dando um bom testemunho, agrade a Deus servindo ao próximo, agrade a Deus. É o que faz a vida valer a pena. Terceiro conselho, verso 5: entrega o teu caminho a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. É muito legal essa expressão, entrega, porque a ideia de entrega é uma ideia de rendição, né? Você entregou para ele, você transferiu para ele o seu caminho. Então entrega o seu caminho ao Senhor. É um conselho que ele está dando, que eu acho interessante, porque se existe a opção de eu entregar o meu caminho ao Senhor, então existe a opção de eu entregar também, ou para outras pessoas, ou para mim mesmo, já que entregar para o Senhor é uma opção que eu tenho. Então é um diferencial, e é algo que nós precisamos ter maturidade para a gente refletir. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu estou te falando, porque quando eu pergunto aqui, quantos aqui querem viver melhor, eu acho que 100% de nós vai levantar a mão e vai dizer eu quero. Alguns talvez precisem bem mais do que outros, né? Mas o desejo de viver melhor, eu acho que é geral, todos nós queremos viver melhor. Então, se nós temos esse desejo e alguns a necessidade de viver melhor, é porque em algum momento o nosso caminho não está 100% entregue a Deus. Porque se o nosso caminho estivesse 100% entregue a Deus, nós estávamos vivendo melhor. Na maioria dos casos, irmãos, são pessoas que até entregam, mas não entregam 100%. Tem pessoas que confiam em Deus em algumas áreas, mas não em todas. Tem pessoas que até confiam em Deus, mas se elas perceberem que Deus está na vida delas numa direção que não é o que elas querem, elas pegam o volante de volta, elas pegam a direção de volta. E é por isso que tem muitos cristãos que vivem às vezes essa vida de altos e baixos. Um dia está muito bem com Deus, outro dia não está. Um dia está rompendo, outro dia está atado. Por que isso? Porque um dia ele entregou, rompeu, outro dia ele pegou de volta e se limitou. Então o conselho é: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando eu olho para caminho, eu penso em duas coisas. Primeiro, eu penso no presente. Caminho é algo que eu estou vivendo hoje, eu estou caminhando hoje. E caminho também, quando eu penso em caminho, eu também penso em futuro, porque caminho é algo que eu vou trilhar. Então, quando eu olho para o texto e falo, entrega o teu caminho ao Senhor, eu penso no meu presente, no que eu estou vivendo hoje, nas decisões que eu estou tomando hoje, nas atitudes que eu estou tendo hoje, nas escolhas que eu estou fazendo hoje, mas também eu projeto para o amanhã, as expectativas que eu tenho do amanhã. Se eu estou entregando para Deus o meu amanhã, talvez uma das formas de eu fazer uma avaliação se eu entreguei o meu amanhã nas mãos de Deus ou não, é o nível de ansiedade que eu tenho hoje. Pessoas ansiosas são pessoas que não confiam em Deus. Pessoas ansiosas são pessoas que entregaram, mas ficaram segurando a ponta da corda. Não, eu confio, mas se todas as vezes que você se relaciona com Deus e entrega algo para Ele, mas tem um mais, no fundo você ainda não entregou o suficiente, você não se rendeu o suficiente. E é por isso que muitas vezes você não vive tão bem como poderia viver. Vamos fazer uma análise aqui fria e realista. Não sei quantos anos você tem, não sei qual o nível de experiência de vida que você tem, eu não sei o que você já construiu emocionalmente até hoje, eu não sei quantas vezes você já errou e o quanto você aprendeu com seus erros para você chegar onde você chegou. Mas imagino que você seja uma pessoa experiente, que você tenha experiência de vida e que você tem até para me ensinar. Amém? Parabéns para você. Mas por melhor que você seja, por mais maduro que você se veja, por mais capacitado que você se sinta para dirigir a sua vida, a sua família,
quando nós nos comparamos com Deus. Em quem é melhor confiar? É isso. É esse o parâmetro. Por melhor que você seja, Deus sempre será melhor. E tem algo em Deus que é incomparável. Você pode até tomar decisões sábias por tudo que você aprendeu até hoje, mas você nunca será capaz de tomar decisões hoje confiado no que vai acontecer amanhã, porque amanhã não te pertence, mas pertence a Deus. Então confiar em Deus, entregar para Deus sempre será melhor do que entregar para a gente mesmo, porque aquilo que eu não sei, Ele sabe. Aquilo que eu sei, Ele sabe. Aquilo que eu não sei, Ele sabe também. Aquilo que eu penso ter de controle, na verdade, Ele pode frustrar. Mas aquilo que Ele tem de controle, ninguém pode frustrar. Entregar para Deus sempre será a melhor decisão e a melhor forma de se viver bem. Porque quando eu entrego algo de fato e rendo a Ele, eu tenho o direito de ter o que as pessoas ansiosas não têm: paz. Quem entrega tem paz, porque aconteça o que acontecer, compete mais a mim, não está mais nas minhas mãos. Nós humanos, gente, nós criamos uma falta de segurança por causa do controle das coisas, não é verdade? Nós criamos essa falsa segurança. A noção, a ideia que a gente tem é que enquanto a gente tem o controle, a gente se sente seguro. Mas se a gente perder o controle, a gente perde a segurança. É mais ou menos assim. Hoje eu estou mais ajuizado, bem mais, mas mais novo, eu tinha bem menos juízo, e eu sempre gostei de carro, e sempre gostei de correr, e eu tive alguns carros que corriam, e eu sempre gostei de saber até quanto esse carro corria. Então eu enfiava o pé até no fundo do acelerador e ficava olhando o velocímetro chegar até o final. Então, chegar a 200 no Volvo era uma curtição. Sem medo, tranquilo. Eu estava com o volante na mão, qualquer coisa eu freio. Não para não, mas eu freio. Aí um dia nós fomos num parque da Ferrari, lá em Abu Dhabi, e lá tem uma montanha-russa, que é a montanha-russa mais rápida do mundo, e ela chega a 200 km de final com 6 segundos mais ou menos. Mas 200 km de final, eu já andei a 200 km de um monte de carro que eu andei a 200 km de final, tranquilo. Fui eu andar na montanha-russa. Você senta no troço, você tem que tirar tudo, nem carteira no bolso pode ter, porque se soltar qualquer coisa e bater na pessoa de trás, mata, é uma bala, né? Aí você senta naquele negócio, gente, eu cheguei. Teve um amigo nosso, ele não está aqui hoje não, que ele resolveu ir 2 vezes. Da segunda vez ele foi para o banheiro vomitar, porque não é chegar aos 200 quilômetros de final, é o controle. Eu não tinha um volante na mão, eu não tinha um freio, eu cheguei pálido. Eu fui por causa do filho mais novo. O mais novo era bem mais novo, ele ficava inseguro, ficava com medo de ir sozinho, eu ia com ele. O mais velho sempre foi doido. O mais velho ia, eu falei, não, vamos também. O mais velho foi 3 vezes, uma atrás da outra. Eu fui só uma. Quando eu voltei pálido, não tinha mais sangue, não tinha mais nada, minha alma ficou na saída. Eu tinha que voltar na saída, pegar a alma de volta para poder voltar a viver.
Mas não era por causa da velocidade, é pela falta de controle. A gente se sente seguro quando a gente tem controle. Só que essa ideia de controle, de segurança, ela é falsa. Ela é falsa, ela é mentirosa. Porque eu sei que eu estou aqui respirando agora, daqui a um minuto eu não sei se eu estou mais. Ninguém acorda pela manhã dizendo, hoje eu vou morrer infartado meio-dia. Ninguém acorda pela manhã dizendo, vai cair um avião na minha cabeça quando eu estiver passando na calçada e vou morrer. Não. A gente acorda certo de que vamos fazer tudo que a gente planejou durante o dia. Mas todo dia morre alguém. Infartado, passou mal, aconteceu alguma coisa. Então essa segurança, ela é falsa. Porque segurança fora de Deus, irmãos, é utopia. Só existe segurança, de fato e de verdade, em Deus. Só em Deus, fora de Deus não existe. Então, enquanto eu achar que eu tenho controle, eu vou estar sempre vivendo inseguro e ansioso. Mas se eu entrego para Deus, de fato e de verdade, eu não tenho mais o direito, não tenho mais o controle, não cabe mais a mim. Então, se vai acelerar ou se vai frear, Ele sabe. Se vai fazer a curva para a direita ou para a esquerda, Ele sabe, está nas mãos dEle. Então, se você quer viver bem, aprenda a entregar para Deus aquilo que você não tem controle. Entrega. Deus é melhor que nós. Deus sabe mais que nós. Deus nos ama mais do que nós mesmos. Quer viver bem? Entrega para Deus. Está te angustiando? Entrega para Deus. Está tirando o seu sono? Entrega para Deus. Você não sabe o que fazer? Entrega para Deus. Entrega e vai viver. Para você viver bem. Posso ouvir um amém? Quarto conselho. Verso 7. Descansa no Senhor. Espera nele. Então não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Presta atenção, gente. Olha que conselho legal, porque esse conselho vem depois do anterior. Primeiro você entrega, depois você descansa. Você só pode descansar depois que você entrega. Mas já que você entregou, descansa. Então, descansa no Senhor e espera nele. Vamos repetir juntos? Vamos dizer? Descansa no Senhor e espera nele. Mais uma vez. Olha aí, é impossível você fazer isso dar errado. É impossível você fazer isso e ficar angustiado. Descansa no Senhor e espera nele. Tem muita gente que às vezes tem algumas crises, e é uma pergunta assim muito comum. Apóstolo, eu estou orando por algo, mas eu não sei até quando orar. Vou te explicar, vou te ensinar. Você vai orar até o momento que você tiver certeza que você entregou para Deus. Então, se você fizer uma oração séria, de fé, consciente, e você entregou para Deus, e você tem plena consciência que aquilo não está mais nas suas mãos, você não precisa mais orar. O que você tinha que fazer, você já fez. E você sabe se entregou quando depois da oração você consegue descansar. Se você terminar uma oração e continuar preocupado, é porque você ainda não entregou. A prova de que você entregou é que você consegue descansar. Às vezes é interessante que a gente vive isso na prática de uma maneira assim bem, que você entrega algo para Deus e o problema continua ali. Presta atenção nisso. Você entregou algo para Deus
Mas o problema continua ali. Você vai continuar convivendo com o problema. Mas como você de fato entregou, aquilo ali não te afeta mais. Você consegue descansar apesar do problema. Seja o que for. Às vezes você está passando algum drama familiar, criação de filhos, problema no casamento, às vezes um problema financeiro, sei lá, seja o que for. Você orou e entregou. De repente você percebe que ainda que o problema não tenha sido resolvido, você está em paz. Você consegue acordar de manhã e rir. Aquilo que mudava, que mexia no seu humor, não está mexendo mais. Sinal que você descansou. Então ele está dizendo que descansa no Senhor. Não é descansar no problema, é descansar em Deus. Não é descansar porque alguém falou que vai te ajudar, não, é descansar em Deus. Porque pessoas podem falar e não cumprir, mas se você descansa em Deus, o texto diz, descansa no Senhor e espera nele. É simples. Gente, isso aqui não é uma teoria superficial. Não, isso aqui é vida. Quando a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, ter fé é isso aqui. É você orar, entregar e descansar. Deus vai fazer. Se foi hoje ou se vai ser hoje, não sei. Se vai ser amanhã de manhã, não sei. Se vai demorar uma semana, não sei. Estou esperando em Deus, porque eu já entreguei para Ele. E aquilo que eu não posso fazer, eu creio que Ele pode. E eu creio que Ele fará. Eu queria desafiar você a sair do seu padrão de vida natural, que está angustiando a sua alma, que está oprimindo o seu coração, que está gerando dentro de você tantos níveis de ansiedade, de coisas que você não pode resolver, que fugiu do seu controle. Queria desafiar você a rever isso. Nós podemos viver melhor, gente. A nossa vida pode ser mais plena, a nossa vida pode ser mais livre, a nossa vida, a gente pode ter mais satisfação na vida, independente de circunstâncias, independente de ter, independente de conquistar o que nós desejamos e ainda não conquistamos. Tem algo que está acima disso, e o que está acima disso tem a ver com a nossa relação com Deus. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você isso. Você pode viver melhor. A sua vida pode ser melhor do que tem sido. O seu dia a dia pode ser melhor do que tem sido. E aquilo que você está procurando, buscando, achando que vai te satisfazer, não está nisso a sua resposta. A resposta para uma vida melhor está em Deus. Tudo está em Deus. Então, presta atenção. Eu vou repetir os conselhos para a gente orar e terminar. Confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te, agrada-te também do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Crer em Deus, gente, não é ser religioso e frequentar a igreja. Crer em Deus tem a ver com relacionamento. E um relacionamento com Deus sem confiança é mera religião. Religião não traz paz. Viver com Deus traz paz. Religião não me faz viver bem. Viver com Deus me faz viver bem. Vamos ficar de pé para a gente orar.
Eu não sei onde você tem colocado o seu coração, mas hoje o desafio é: coloque o seu coração em Deus, espera nele, confia nele, descansa nele. A nossa vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz que os nossos dias estão escritos na palma das mãos de Deus. Então descansa nele. Queria que você fechasse os seus olhos. Hoje pela manhã nós fizemos algo. Eu acho que de repente vale a pena você fazer isso hoje à noite. Se você tem enfrentado níveis de ansiedade, você tem perdido a sua paz, seu sono, sua alegria, e você quer mudar a sua vida, você quer vencer isso, você quer viver melhor do que você está vivendo, se você quer colocar isso nas mãos de Deus hoje à noite, se você quer entregar isso e a sua vida a Deus hoje à noite, eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar aqui na frente. Pode vir. Se isso afeta a sua vida pessoal, familiar, emocional, física, se você quer orar hoje dizendo assim: não, hoje eu vou entregar para Deus, eu quero confiar nele, eu estou te chamando aqui na frente para a gente orar junto, porque eu sei que às vezes na prática para muitas pessoas não é tão fácil, mas é necessário e é possível. Então eu estou te trazendo aqui que eu só vou ajudar você numa oração, mas a entrega depende de você, a fé depende de você, a confiança depende de você, descansar depende de você. Eu vou orar para te ajudar, mas você que está vindo à frente, venha decidido no seu coração viver melhor. Enquanto eu estiver orando, se você ainda quiser vir, pode vir, para nós orarmos juntos. Se você se sente melhor também orando no seu lugar, não tem problema. Mas feche seus olhos agora, se você quiser colocar a mão no seu coração. Pai, nós levantamos a nossa voz essa noite diante do teu altar. Eu sei, meu Deus, que o mais importante da vida não é eu ser feliz. O mais importante da vida é agradar o Senhor, é glorificar o teu nome. Mas quando eu olho para a tua palavra, eu vejo promessas tremendas para a minha vida. De um Deus que cuida de mim. De um Deus que tem promessas para mim. Um Deus que eu posso confiar, que independente de circunstâncias está ao meu lado. E eu oro agora, meu Deus, por cada um dos meus irmãos, principalmente esses que estão aqui à frente. Alguns vivendo níveis de ansiedade, meu Deus, de síndromes, de depressão, de angústia, porque eles não sabem mais o que fazer, perderam o controle das suas próprias emoções. Eu oro, meu Deus, por eles, porque Jesus morreu numa cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida plena, abundante, não vida de ansiedade. Porque a tua palavra diz isso, que o diabo, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. E os meus irmãos não estão vivendo essa vida abundante, porque eles enfrentam depressões, ansiedades e angústias. Mas hoje, meu Deus, a tua palavra nos desafia a entregar ao Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a crer em Ti, para vivermos uma vida melhor. Eu oro junto com os meus irmãos. Toma nossa carga nas mãos,
porque nós lançamos ela sobre Ti agora. Lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos no Senhor. Toma as nossas vidas agora. Aquilo que preocupa, aquilo que angustia, aquilo que aterroriza, que amedronta, toma nas Tuas mãos agora. Que eu quero declarar agora em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos que ao saírem dessa casa hoje à noite, que eles sairão tomados de paz, uma paz que excede todo entendimento. Ainda que eles tenham que continuar enfrentando o problema, mas que eles serão tomados de paz. Apesar do deserto, apesar de crise, apesar de problema, que eles viverão em paz. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, para que toda enfermidade causada pela ansiedade, toda enfermidade, toda dor, todo mal-estar, que o Senhor cure agora em nome de Jesus. Seja uma úlcera, seja uma gastrite, ou qualquer outro problema causado por essa ansiedade, que o Senhor cure agora em nome de Jesus. E que a Tua paz abundante venha encher esses corações, que a Tua alegria venha invadir a alma deles, e dominados pela fé, pela confiança, eles saiam daqui decididos a viver melhor, a viver bem com o Senhor. Eu os abençoo nessa hora. Eu entrego cada um deles nas Tuas mãos e aos Teus cuidados, e eu os abençoo nessa hora. É a minha oração, agradecido, porque o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Vamos pode dizer amém?